Pessoal, o diretor da Polícia Federal, agora sobre a gestão do Lula, que é o Andrei Rodrigues, ele tomou uma decisão em relação aos deputados federais e à eleição. Na verdade, foram duas decisões. Uma delas é inconstitucional, totalmente ilegal, e eu vou explicar para vocês o porquê. A outra é legal, correta e deve ser aplicada. E esse é o meu ponto de vista e eu vou explicar para vocês também. Eu vou me basear para fazer essa argumentação uma matéria aqui do Poder 360, como eu sempre cito a fonte para vocês. Além disso aqui, eu também vou abraçar várias outras pautas aqui que nós discutiremos aqui acerca do que está acontecendo na questão da politização, inclusive da religião. Eu vou falar do Papa, eu vou falar daquele caso onde um arcebispo faz críticas ao Pai Nosso, enfim, muita coisa que a gente vai discutir aqui nesse editorial ainda. Então, se você puder, dá o like, compartilha, eu tenho que mendigar, você sabe disso, senão o YouTube não entrega para mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal, vamos ganhar relevância, é importante, vamos fortalecer o nosso canal. E antes de mais nada, muito obrigado. Só um adendo aqui antes de entrar na matéria. Eu tento fazer com que o meu canal seja independente o suficiente para que eu possa expor aquilo que eu realmente acredito. É complicado, porque o meu canal é um canal de opinião. Então é lógico que aqui eu vou expor aquilo que eu penso. E nem sempre o que eu penso é aquilo que a maioria pensa, nem sempre aquilo que eu penso é aquilo que você quer ouvir. Mas eu vou tentar ser fiel sempre às minhas convicções, para que você também possa sempre ser fiel às suas convicções e aos seus comentários, tecendo críticas quando necessário, porque é assim que eu aprendo também. Então, nosso canal está aqui sempre para ser independente e se a gente precisar criticar, a gente vai criticar Bolsonaro, criticar Lula, enfim, esse é o meu papel aqui, tá certo? Então, você que me acompanha, eu espero que você tenha entendido isso aqui no canal. É porque é raro, mas de vez em quando a gente vê até algum comentário que é ofensivo. E é lógico, eu vou simplesmente apagar o comentário, não vou excluir a pessoa, mas quando o comentário vem com um tom mais jocoso e ofensivo, é lógico que eu vou só excluir o comentário. Agora, quando o comentário é adversativo, ou seja, ele vem e argumenta e mostrando que eu tô errado, eu vou ler, vou pesquisar e vou pedir desculpa se eu tiver errado. Esse é o meu papel aqui, tá bom? Bora começar? Vamos lá. Pois é, essa matéria é do Poder 360. Andrei Rodrigues é o novo presidente da Polícia Federal. Ele diz o seguinte: o policial que se candidatar será demitido, diz diretor da Polícia Federal. Andrei Rodrigues afirmou que regulou o uso do símbolo das corporações nas redes sociais para fins pessoais. Então, para quem não sabe, esse é o diretor da Polícia Federal, nomeado na gestão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, diz que o policial federal que se candidatar nas eleições será demitido e terá de cumprir uma quarentena de 2 anos. O delegado falou que proposta de regulamentação será enviada ao ministro da Justiça e Segurança Pública neste semestre. Em um cenário com a quarentena de 2 anos, nenhum policial federal em atividade poderia sair candidato nas eleições de 2024. Não daria tempo. Andrei afirmou também que regulou o uso do símbolo e da corporação das redes sociais para fins pessoais ou em atividades não ligadas à instituição. Deu declarações em entrevista ao jornal O Globo. Vamos dividir aqui em 2 pontos. O primeiro, regular o uso do símbolo da corporação nas redes sociais para fins pessoais. Parabéns, tá certo, 100% ético, 100% legal e coerente. É isso mesmo. A gente tem dentro do princípio do direito o princípio da impessoalidade. Às vezes, um policial ele vai se utilizar dessa característica de policial para criar até mais autoridade em suas redes sociais. E assim ele está se beneficiando de forma particular em relação a uma atividade que é pública, que é a Polícia Federal. A gente viu isso muito, delegado tal que subiu nas redes sociais, criou podcast e depois usou isso politicamente para se tornar deputado. Tá errado, tá? Se tá errado, tá errado. Está na lei e a gente tem que fazer com que se cumpra a lei. Então, dentro do princípio da impessoalidade, nesse ponto eu concordo.
é errado o cara usar as redes sociais para crescer nas redes sociais, ganhar dinheiro até nas redes sociais, em virtude do símbolo, utilizando símbolos, farda ou qualquer coisa nesse sentido. Concordo, tá certo. Mas já ao primeiro ponto, que é o policial não poder se candidatar, isso é ilegal. Totalmente. No meu ponto de vista jurídico. Vamos analisar o seguinte. Primeiro ponto, o objetivo. O objetivo aqui, hora nenhuma, é manter os policiais federais por questão de interesse público, interesse político partidário. Tende-se a ter policiais federais ou militares do Exército ou militares da PM, de corporações, ter um posicionamento mais à direita e mais conservador. Isso é da ação. Eles perseguem bandidos. E ao perseguir bandidos, eles tendem a estar mais do lado da direita. Isso é fato. Então, ao criar esse mecanismo, eu vou impedir ou desinibir, inibir, com que essas pessoas possam concorrer ao pleito. Ou seja, eu sou um policial federal. E como policial federal, eu pretendo concorrer, porque eu acho que o status quo está errado. Qualquer outro, seja do serviço público, poderá se afastar para estar concorrendo ao pleito. Já o policial não poderá. Aqui a questão é ideológica. É porque tende a haver um posicionamento mais à direita desses policiais. Então, o intuito aqui não é intuito da vontade pública. O intuito aqui é da questão político-partidária e interesse pessoal. É claro, é nítido o que eu vejo. Mas isso é possível? Não, não. O sufrágio universal é o direito de votar e ser votado. E isso está previsto constitucionalmente. E criar por meio de decretos, resoluções, portarias, ou o que quer que seja infraconstitucional, uma norma realizando critérios de impedimento dessa atuação no sufrágio para ser votado, é inconstitucional. O artigo 14 da Constituição, em seu parágrafo 3º, ele traz aqui de forma clara e objetiva: são condições de elegibilidade na forma da lei. Nacionalidade brasileira. O policial é brasileiro. O pleno exercício dos direitos políticos. Cria-se um mecanismo onde o fato de ser policial tira os exercícios do direito político, ele também não poderá votar, é isso? Não, não é. E se for, é por lei. Não é por nenhum ato infralegal. O alistamento eleitoral, ou seja, ele tem que estar inscrito ali numa circunscrição eleitoral. O domicílio eleitoral na circunscrição. Se eu quero concorrer por São Paulo, eu tenho que ter o meu domicílio eleitoral em São Paulo. Filiação partidária, ou seja, eu tenho que estar com um partido, o que eu não gosto disso aqui, mas é constitucional, está aqui na Constituição. E a idade mínima, tem aqui os critérios de idade mínima. O que eu quero expor para vocês aqui? Uma vez que a Constituição dá esse direito de que os policiais possam concorrer, tirá-los do pleito é questão ideológica partidária. Isso é ilegal. E, é lógico, os parlamentares eleitos, a Comissão de Segurança Pública, tem que entrar com um pedido de inconstitucionalidade, caso isso seja feito. E digo mais, deveria ser chamado dentro da Comissão de Segurança Pública para prestar esclarecimento pelas falas. Essa é a minha visão como advogado jurista. Esse é o meu ponto de vista. Vamos lá, agora vamos falar filosoficamente. Matéria do Pleno News. Arcebispo critica a oração do Pai Nosso por ser um patriarcado. Declaração de Stephen Cottrell despertou indignação de outros representantes da Igreja Anglicana. O arcebispo de York, Stephen Cottrell, causou polêmica na sexta-feira, dia 7, ao dizer que o uso da palavra pai na oração do Pai Nosso pode ser problemático, devido a uma relação com o controle patriarcal. A declaração, que despertou críticas de outros representantes da igreja, ocorreu durante o discurso da abertura do Sínodo Geral da Igreja Anglicana. O que a gente percebe hoje cada vez mais? A agenda woke, ou seja, essa agenda cultural da esquerda, ela vem cada vez mais trazendo
traços a serem questionadores da Bíblia. E assim, a gente tem que olhar isso como um critério racional religioso também. Não está certo. Daqui a pouco vocês vão falar que está certo a Xuxa ter dito que precisa mudar todo o Velho Testamento porque o Velho Testamento está errado. Então tá. Então uma coisa secular, que é a escritura divina, a escritura de Deus. Aí nós temos, dentro da nossa Constituição, o respeito à religião, que está ali previsto na Constituição, a liberdade religiosa de cada um, e um lacrador de plantão vem aqui e quer mudar as regras da Bíblia. E aí, está estritamente errado isso. Vem cá. Aonde é que existe o poder de um arcebispo mudar a oração mais conhecida do mundo, que é o Pai Nosso, em cima de uma agenda lacradora? Não rola, não dá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que é esposado, senão você vai começar a questionar a Bíblia por causa de uma agenda. Ah, não, mas realmente. A Bíblia está ali para ser interpretada. E aí, a gente entra agora no contrassenso, tá? E agora é onde eu vou ser cancelado por muitos de vocês, tá? Os mais radicais. Matéria do jornal Metrópolis. O Papa convida líder defensor dos direitos LGBTQIA+, para a conferência. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui e o porquê eu vou explicar para vocês. O Papa Francisco, líder da Igreja Católica, convidou o jesuíta norte-americano James Martin para a próxima edição do Sínodo dos Bispos. Martin é conhecido por atuar na defesa dos católicos LGBTQIA+. Sinto-me honrado por ser convidado pelo Santo Padre a participar do Sínodo. Como jesuíta, estou comprometido com esse tipo de discernimento em grupo e estou ansioso para descobrir o que o Espírito Santo tem reservado para o Sínodo e para a Igreja, afirmou Martin em material divulgado nas páginas oficiais da Outreach. Vamos lá. Vamos entender essa questão aqui. Tem um monte de gente aqui fazendo críticas. Ah, mas o Papa não poderia ter feito isso. Eu tenho críticas políticas. Eu sou um filósofo político. E dentro da filosofia política eu tenho críticas porque o Papa tem que falar de Bíblia e não de comunismo. E ele já se declarou comunista. Isso aí é só você dar uma pesquisada aí que você vai ver. Então ele tem essa agenda também. E aí o Papa traz um arcebispo que tem a defesa dos direitos LGBTQIA+. Aí você deve estar pensando, o Sandro é contra. Não necessariamente. Por quê? Eu tenho uma certa visão. A minha visão é que o Cristo que eu sigo, ele disse, amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei. E nessa visão, nessa palavra, eu entendo que todos merecem o devido respeito. A todos é dado a palavra, ouvir a palavra de Deus. A todos é dado o encontro com Deus. E aí, independentemente do seu credo, independentemente da sua opção sexual, da sua cor, da sua raça, da sua origem, ou de onde quer que seja. De onde quer que seja. Então, se um satanista quiser participar de um culto para ouvir a palavra de Deus, está errado? Não está, ele será bem-vindo. Ah, doutor Sandro, mas tem alguns pastores, ou tem alguns padres que falam isso ou aquilo da comunidade LGBTQIA+. Isso é a visão pessoal dele. Você tem que deixar muito claro que isso é a visão pessoal dele. A você, cristão, cabe a você, dentro do sentido que você entende da Bíblia, daquilo que você ouve, interpretar aquilo e falar, essa é a interpretação que eu recebo e que eu vou passar para minha família. Mas, como cristão, você não pode cercear que qualquer comunidade, que qualquer ala tenha o impedimento de ouvir a palavra. Seja de Deus, do Deus cristão, seja do Buda, seja das religiões de matriz africana. Eu sou um defensor da liberdade religiosa lato sensu, ou seja, como um todo. Então, eu sou contrário às críticas que eu vi. Teve gente xingando o Papa e xingando o pároco aqui por causa disso.
Eu já não sou dessa. Na minha visão, Jesus ensinou o amor e não a perseguição, tá? Então, eu tenho essa visão aqui. Como cristão, eu tenho essa visão. Ensinou o amor e não a perseguição. Então, o meu ponto de vista é político. Eu critico o Papa por se autodeclarar comunista e eu sou contra o comunismo. Do meu ponto de vista filosófico cristão, tá certo o Papa. Tá certo. E todos têm o direito de ter a palavra de Deus ao seu lado. Bora polemizar mais um pouco? Esse vídeo já tá ficando polêmico demais, né? Tenho até medo de hora que terminar o vídeo aqui, a hora que eu for olhar, tem só 5 inscritos. 1.400.000 já foi embora. Eu sei que não vai acontecer. Tem muita gente que pensa como eu. Mas vamos lá. Ciro Nogueira também teceu algumas críticas aqui à direita. E Ciro Nogueira, que é uma pessoa que é bem alinhada com a agenda da direita. Nós vamos falar sobre isso aqui agora. O Ciro Nogueira, ele deu uma entrevista ao Canal Livre da Band. E ele falou sobre a reforma tributária e ele foi contrário ao posicionamento do Bolsonaro. Ele falou que a reforma tributária é para o país e não para o governo. Coadunando aqui com a linha do Tarcísio. E aqui é onde eu fiz a análise aqui, que é um tema muito complexo para dar aso à esquerda aproveitar isso e utilizar isso a favor dela, criando o atrito e a inimizade entre o Tarcísio, que é um grande nome, deixando que aproveitadores, oportunistas pudessem, inclusive, criar atritos com relação ao Tarcísio, mas eu vejo o Tarcísio como um grande nome. E aqui, uma prova de que é um assunto complexo demais é que Ciro Nogueira se mostrou fiel o tempo todo ao Bolsonaro, mas aqui ele divergiu. E você entende que política séria é isso? É você divergir mesmo do seu líder. Mesmo do seu líder. Então, Ciro Nogueira tem o Bolsonaro como uma liderança, mas aqui ele divergiu. E aqui, olha só o que ele falou. Não podemos fazer uma reforma pensando em um governo. Isso é uma reforma para o país. São 50, 60 anos que se anseia por uma reforma tributária no nosso país. E não é por conta de você estar apoiando ou fazendo oposição ao governo que vamos deixar de votar coisas que são importantes para a sociedade, para o país. Diminuir essa loucura tributária é o fundamental para que a gente torne o Brasil mais competitivo. E é verdade. Tá, mas essa reforma tributária... cara, tá na mão da esquerda, tá na mão do Lula. E tudo é muito complexo. Tudo é muito complexo. Até porque você não sabe o que vai sair de bom ou de ruim disso aí. É uma reforma tributária que causou um manicômio intelectual tão grande quanto um manicômio tributário. Ou seja, é jurista de um lado concordando, é jurista de outro lado discordando, é economista de um lado discordando, é economista concordando, é político concordando e é político discordando. É gente de esquerda contrário e gente de esquerda favorável. É gente de direita contrária e gente de direita favorável. Você tem noção do quanto isso é complexo? O Amon, que é um deputado lá do Amazonas, que é mais voltado à esquerda, votou contra a reforma tributária e falou: eu não vou tirar da minha estrutura aqui, do meu estado, para deixar isso ir para o governo federal. E é por isso que eu voto não. E outros tiveram o mesmo posicionamento. Falou: eu também não vou fazer isso, mas tendo em vista o manicômio tributário precisa simplificar, eu vou votar a favor. Então, assim, cada um teve um posicionamento. E não é uma coisa que é óbvio que é uma bomba. É óbvio. Não, é discutível. E por ser discutível, teve gente que votou por convicção, teve gente que votou por dinheiro, mas realmente era algo assim questionável em relação à reforma tributária. Vamos lá, críticas, muitas críticas. O Rodrigo Valadares, que é um deputado federal, ele fez uma crítica à atuação do Lula e os afagos que o Lula faz em relação ao MST. Inacreditável. O governo Lula quer criar um curso de medicina exclusivo para o MST. O primeiro curso de medicina humana para assentados no país poderá ser aberto na UFPEL. Vamos lá, pessoal. Isso é complexo. Isso é complexo por quê? A partir do momento que a gente tem uma agenda pró-MST,
e cria mecanismos para facilitar esse grupo, é o Estado, é o dinheiro do pagador de impostos sendo utilizado para fomentar uma ideologia e um grupo de apoio a um governo A ou B. Tá errado. Aí é bola fora. É erradíssimo. Ah, mas você está sendo contra que pessoas pobres tenham acesso à educação e ao curso de medicina? Não. Se for para todos. Agora, se for para aquele grupinho militante que até comete crime ao invadir terras para ser afagado com o dinheiro que nós, pagadores de impostos, entregamos para o Estado, aí não. Aí não. Aí eu tô fora. Aí é errado. É totalmente errado. Então, quando a gente faz uma análise concisa de tudo isso, a gente precisa entender que o dinheiro do pagador de imposto, porque não é dinheiro público, Thatcher já dizia, é dinheiro do pagador de impostos. E quando a gente tem um dinheiro do pagador de impostos que rala, acorda cedo, trabalha até tarde, custa bancar todo esse sistema caríssimo que é ineficiente, é inescrupuloso e é ruim, e nós temos que ver o dinheiro ser utilizado para bancar universidades ineficientes, para grupos extremistas que são aliados ao governo, aí, meu amigo, tô fora. Aí é bola fora, aí merece dedo para baixo. O governo Lula, com toda certeza. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dos pontos de vista aqui e eu espero terminar esse vídeo e ao final ainda ter alguns seguidores aqui, tá? Mas a brincadeira à parte, vocês sabem que eu tenho um posicionamento contundente sobre aquilo que eu acredito, mas eu não sou o dono da verdade, eu mudo de opinião quando eu vejo que existem argumentos fortes, e tá aqui a beleza da democracia. Se você me apresenta um argumento e fala, olha, aqui é por causa disso e disso que eu votei a favor da reforma, então ele é bom. E se for mesmo, eu não tenho o menor problema nisso, mas eu quero sempre estar fiel àquelas convicções. Para mim mudar o posicionamento tem que ser porque você mudou as minhas convicções através do debate e do diálogo. E o diálogo é muito importante para que uma democracia continue viva. Então, coloca no seu comentário aí o que você concordou, o que você discordou. É sempre importante para a gente, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e a gente volta às 7 horas da noite com mais um editorial para vocês. Abraço.